Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui para fazer a correção de nossa atividade da semana. Vamos lá? A primeira questão fala: independência do Brasil. A independência do Brasil, em 1822, foi fruto de uma série de fatores, cujo ponto de partida se pode localizar na vida da família real para cá, em 1808. Com a corte no Brasil e a sede da monarquia aqui, deflagrou-se uma verdadeira inversão de papéis, tornando-se Portugal uma colônia de uma colônia sua. A tentativa de Portugal de reverter essa situação e tornar-se novamente metrópole do Brasil foi revelada de uma forma contundente através de uma revolução. Que revolução foi essa? Foi a Inconfidência Mineira em 1789? Será que foi a Revolução do Porto em 1820 ou foi a Revolução Pernambucana em 1817? Ou a Revolução Francesa em 1789 ou a Revolução Praieira de 1845? Quem marcou a Revolução do Porto de 1820 acertou. Por quê, professora? Olha só a explicação. Porque a Revolução do Porto ocorreu lá na cidade de Porto, em Portugal, certo? Eles reivindicavam a volta da família real, a administração fosse feita em Portugal e não em uma de suas colônias, que seria aqui no Brasil. Então, vai gerar esse conflito, essa revolução, que vai ficar conhecida como a Revolução do Porto, ok? A questão 2 fala o seguinte: faça uma leitura das duas imagens. Essas duas imagens que eu coloquei aí no texto para vocês. A primeira imagem seria da vinda da família real, a chegada da família real ao Brasil, tá? Que ocorreu em 1808. E a outra seria o grito da independência, aquele quadro tão famoso. Então, você ia fazer uma leitura e ia explicar com suas palavras o que você entende dessas duas imagens, ok? Então, quem colocou mais ou menos assim, que foi a vinda da família real, a chegada da família real ao Brasil, certo? Aonde as pessoas veneravam o rei Dom João e toda a sua corte, a chegada na cidade de Salvador, depois vieram para o Rio de Janeiro. Quem colocou mais ou menos isso, acertou. É isso mesmo, tá? Onde as pessoas veneravam, achavam muito lindo, muito bonito, mas sabiam que muitos tiveram que ceder as suas casas, suas moradias, para as pessoas que vieram com Dom João, porque veio uma comissão muito grande, muita gente veio junto com ele, tá bom? Não só a família real. E o segundo quadro fala da independência, aquele famoso grito de independência, independência ou morte, certo? Falado e proclamado por Dom Pedro I. Então, quem colocou isso, as margens do rio Ipiranga, certo? Acertou. É isso aí mesmo, gente. A questão, deixa eu ver aqui, a questãozinha 3. Fala, o que foi o dia do fico? O que isso significou para o processo de independência do Brasil? Essa é a questão. E quem respondeu dessa forma, que ocorreu dia 9 de janeiro de 1822, foi quando Dom Pedro decidiu ficar no Brasil, tá? Ele foi contra as ordens da coroa de Portugal e até mesmo do seu pai Dom João e permaneceu no Brasil. Então, quem colocou dessa forma está correto. Foi quando ele declarou que não iria voltar para Portugal, iria ficar no Brasil, tá? E futuramente ia se tornar o nosso príncipe regente, certo? Onde ia se tornar o imperador do Brasil. Então, quem falou dessa forma está correto. Cite a questão 5, cite algumas revoltas populares do período da independência e comente um pouquinho sobre cada uma delas. Lá no texto, gente, já vem falando algumas cidades que aconteceram essas revoltas, mais comum nesse período de independência, ok? E quem colocou na Bahia, por exemplo, na Bahia ocorreu a Conjuração Baiana, certo? Todas elas com as características bem parecidas. Muitos queriam a independência daquelas províncias,
tá? Aonde queria se tornar independente do restante do Brasil. Todas elas têm essas características muito fortes. Ocorreu a Conjuração Baiana, também conhecida como a Revolta dos Alfaiates, também por causa que os revoltosos, a maioria era alfaiates, então por isso que ficou conhecida dessa forma. No Maranhão, tá? Vamos conhecer a balaiada. Balaiada também que ocorreu em 1838 a 1841. Professora, e qual é a característica dela? Emancipação. Também queria aquela parte do Maranhão se tornasse independente no Nordeste. No Nordeste vai ocorrer muitas revoltas com essas características. A revolta pernambucana, entre outras.